Olá, meu povo, tudo bem? Aqui está comprometido o nosso vídeo sobre a revisão da matemática financeira no primeiro bimestre. Eu vou tentar ser breve na maior parte dos pontos, tanto que vocês podem ver que esses slides aqui é basicamente uma montagem que foi feita com as informações que eu tinha colocado lá para vocês em sala, mas também já tinha colocado nos tópicos que estão na nossa disciplina online no AVA. Juntamente com isso, eu também coloquei o que tinha nos dois slides os simples compostos e separei dois exercícios de cada, que vai ser a maior parte dos exercícios que vai ter na prova. Os exercícios que podem ser diferentes daqueles que vão estar aqui podem mudar apenas pequenos detalhes, como por exemplo o formato que está a pergunta, mas ainda assim os pontos, like a capital, montante, esse tipo de coisa, ainda estarão lá. Perfeito? Vamos avançando e a gente vai revisando alguns pontos, lembrando que eu vou estar disponível para vocês, entrar em contato comigo pelos meios já informados, seja por WhatsApp ou qualquer outro, caso ainda tenha alguma dúvida. Mas fiquem tranquilos, a maior parte da prova é teórica. A maior parte, não necessariamente porque é 4 questões, né? Mas daí está dividido em mais 3 de juros simples e 3 de juros compostos. Mas não são as questões mais difíceis que vocês já fizeram. Então, conseguindo entender todos os exercícios que estão feitos na lista, sua prova vocês vão tirar de letra. Perfeito? Vamos lá. Introdução. Aqui, primeiramente, eu coloquei algumas regras da matemática para vocês poderem ver e poderem relembrar como elas funcionam. Podem ver que elas estão bem presentes em todas as formas que está utilizando. Regras dos sinais da operação de adição e subtração. Mais com mais dá mais, menos com menos dá menos. E mais com menos pode dar mais ou menos. Isso aqui é questão de soma, tá? Não confundam com a questão de divisão ou multiplicação, que são essas regras aqui embaixo. Então, se eu somando um número positivo com um número positivo, provavelmente vai dar um número positivo. Se eu somando um número negativo com negativo, a soma ainda vai ser negativa. E se eu número somando positivo, depende dos números que eu estou somando. Se o número positivo for maior que o negativo, vai dar um resultado positivo. Se o número negativo for maior que o positivo, vai dar um número negativo. Perfeito. Maior que eu digo é um número menor, tá? Tipo, sei lá, menos 100 é um número menor do que menos 10. Eu falei ele com maior, mas está vendo essa relaçãozinha ali, ok? Agora vem o que mais afeta a gente, vai afetar vocês na matemática como um todo, seja qual disciplina for. É esse detalhezinho aqui. Regras dos sinais das operações, multiplicação e divisão. Mais com mais dá mais. Então, se eu multiplicando dois números positivos, vai continuar positivo. Dois números negativos, eles ficam positivos. E aqui que está a mágica da questão. Entendendo essa lógica, dessa inversão de sinais que dá negativo com negativo, é show, é sucesso, não tem nada que se preocupar. Mais com menos dá menos ainda, e menos com mais, seguindo a mesma lógica que foi falada ali acima, dá negativo também. Isso aqui são regras, é bom lembrar e entender o funcionamento delas para resolver qualquer fórmula. Na parte de juros, isso aqui acredito que nem tenha afetado nada, porque não estamos lidando com nada negativo. Mas futuramente podemos ver algumas relações e comparar questões, e algumas podem ter negativas e positivas, pode ter alguns índices financeiros que pode vir a analisar também, que podem envolver questões com positividade e negatividade. Então, pode vir a ser útil no futuro, quem sabe. Vamos ver com quem a gente vai conseguir trabalhar pelo AVA e tudo mais, quanto tempo vai durar a quarentena, e a gente vai vendo para onde a gente vai expandindo. Mas a ideia é conseguir trabalhar com umas coisas bem complexas daqui para frente. Mas não vamos se assustar agora. Agora é hora de pensar que vai cair na prova. Regras de matemática que valem a pena relembrar. Todo número elevado ao expoente zero dá 1. Então qualquer coisa elevada a zero é 1. Se lembrem disso. Não existe divisão de um número por zero. Dá realmente um número inexistente, se colocar na calculadora dá erro. Nada de complicado aqui. Zero dividido por qualquer número igual a zero. Por que você está dividindo nada por 10 pessoas, o resultado continua a ser nada? Ele não é inexistente, mas ele é uma função que significa zero. Somente isso. Nada complexo demais. Potência de potência, multiplicamos os expoentes. Uma potência troca de sinal quando muda de posição subindo para o numerador ou descendo para o denominador. O expoente de uma fração muda de sinal quando invertemos a fração. Continuando. Para somar e subtrair frações, precisamos reduzir ao mesmo denominador, usar o mínimo múltiplo comum. Aquela ideia, se você tem, digamos, uma fórmula que está somando um número que não é uma fração quanto que é uma fração, você tem que usar o mínimo múltiplo comum para converter tudo para a mesma base, no caso, tudo para a fração que tem a mesma parte de baixo, igualzinha. A gente consegue entender isso aqui, a gente praticou bastante. Mas o MMC em si pode ser um pouquinho mais confuso de conseguir empregar, de conseguir entender, mas em síntese não é a maior dificuldade. A dificuldade tipo, seria realmente pegar aquela estruturinha ali, conseguir fazer e vai. A partir do momento que praticar aquilo ali, entra em ordem e vai que vai. Para a multiplicação de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Isso aqui é interessante. Para você pegar, por exemplo, e fazer a multiplicação de fração, você não tem que ter a mesma base. Você tem que pegar e multiplicar o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. A gente já chegou a ver isso aqui outras vezes também. Como não vai cair na prova, não vou dar muita ênfase, mas acredito que vocês não tenham uma dificuldade com esse ponto. Se tiverem, me comunique que a gente resolve. Para dividir frações, multiplicamos a primeira fração pela inversa segunda fração. Ou multiplica cruzado, vai dar o mesmo resultado.
Então, você inverte a segunda fração, coloca a parte de cima dela para a parte de baixo para a parte de cima, e daí faz a multiplicação em linha igual se fosse a multiplicação comum. O resultado dá certinho. Na multiplicação de potências de mesma base, permanece a base se somam seus expoentes. Isso aqui é bem interessante. Se tem duas potências diferentes a ser multiplicadas ali, você pode manter a base e somar os expoentes deles. Isso aqui já foi visto na prática, já. Se vocês buscarem no caderno, eu acredito que isso aqui eu já disse que não vou dar muita ênfase, porque eu já passei isso aqui antes e não vai cair na prova. Como o foco aqui é mais uma revisão para deixar vocês tranquilos para a prova, ninguém com medo na segunda-feira. Muitas dessas coisas aqui, se quiserem olhar essas regras, que olhem aquilo que foi passado no caderno, porque ela está com muito mais detalhe, ela tem exemplo, tem tudo. Aqui, para não tomar muito tempo, eu não coloquei, porque eu acho que esse vídeo já vai ficar com mais de meia hora, provavelmente. Então, eu não coloquei aqui. Mas qualquer coisa você visa lá. E na divisão de potências da mesma base, permanece a base e subtraem-se os expoentes. Então, se está dividindo pelo outro, você faz um expoente, no caso, uma elevação menos a outra. Mesma regra de cima, só que uma situação aplicada diferente. Perfeito? Dê uma olhada no caderno, que isso aqui fica muito mais claro. E, como eu estava dizendo agora, só passando algumas regras. Algumas regras dessas eu posso perguntar na prova, já, tá? Já estou dizendo desde já para ninguém me julgar depois. Pode estar na prova essas regras. Então, entendam elas, e elas estão aqui porque elas são importantes para compreender a matemática como um todo. Então, é importante que você saiba que elas existem e como elas funcionam. Certo? Seguindo. Prioridade na resolução dos exercícios, símbolos. Isso aqui é fundamental. No caso da matemática financeira, nós não, dificilmente acredito que vamos passar de uma coisa que vá além dos parênteses, tá? Tudo aqui se resolve com parênteses. No Excel mesmo, vai fazer as fórmulas, só fazer com parênteses também. Então, o parênteses aqui vai ser, no caso, nossa fonte principal aqui de problemas em exercícios. Mas tem que decorar essa ordem. E o principal aqui é saber que o parênteses tem que ser sempre resolvido primeiro, certo? E depois ele está acima dele. Isso aqui é uma lógica que, nessas fórmulas que a gente já viu, já de juros simples, de juros compostos, está muito presente. Todas as fórmulas vai ter parênteses, todas elas. Então, resolver o parênteses primeiro é a nossa principal meta. Se vocês não conseguirem resolver porque a incógnita está dentro do parênteses, tem aquelas outras técnicas como pegar, transformar a potência em raiz e assim por diante. Mas aí vai de acordo com a situação e cada caso é um caso. Mas entender que o parênteses tem que ser prioridade é fundamental para vocês conseguirem ter sucesso nessa matéria. Certinho, minha gente? Próxima regra. Prioridades na resolução de exercícios, operações. Você sempre vai fazer primeiro essas operações. Potenciação, radiciação, logaritmação, na ordem que aparece. Detalhe, aqui você vai perguntar, mas professor, por que a gente não faz a potência primeiro, em vez de fazer o parênteses? Porque nos exercícios que vocês têm, principalmente de juros compostos ali, a elevação, na verdade só tem juros compostos, né? Tinha na parte também de progressão, mas que não vai entrar aqui. Mas enfim, na parte de progressão, quer dizer, na parte de juros compostos, a elevação está fora do parênteses. Então você tem que resolver o parênteses primeiro. Ou, outro caso, como você não está conseguindo executar ela, você vai fazer o que está em volta para isolar, isso aí não é problema, certo? Então, nesse caso de uso composto, a regra é diferente por causa que você tem que resolver o parênteses primeiro, não o que está fora dele, que no caso seria a potência. Perfeito? Acho que tenha ficado claro isso. Caso não tenha, me contate, já sabem o caminho e logo resolvemos isso. Multiplicação e divisão na ordem que aparecem. Então, você primeiro faz a potência, a raiz e o logaritmo. Depois faz a multiplicação e divisão. E, por último, as adições e subtrações. No caso de juros, o que vocês vão ter? Vocês vão ter lá, primeiro, dentro do parênteses, tem que resolver aquilo. Dificilmente vai ter algo além disso. Divisão vai aparecer a partir do momento que você está isolando, tirando, por exemplo, o valor presente lá de direita e mandando ele para o lado esquerdo. Eu acho que minhas mãos ficam invertidas aqui conforme eu faço o gesto do que eu realmente estou fazendo, tá? Então, caso realmente esteja invertido, saibam que direita e esquerda eu ouço o que eu estou falando e não para o lado que eu estou apontando. Então, a ordem vai ser parênteses, chave, concheito e chave. E depois, a parte interna de cada um desses vai fazer primeiro a potência, a raiz, logaritmação, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Essa ordem, eu acredito que todo mundo já tenha pego, eu não vi ninguém tendo problema com isso aqui. Os problemas que eu tenho visto, que o pessoal tem perguntado sobre a questão de juros e afins, está relacionado mais com a ideia de acabar errando a transferência de algum dado ali para o exercício. Isso é até coisa boa, porque isso é uma questão de distração e não de entender como o mecanismo funciona. Se vocês conseguirem fazer todas as formas, eu fico muito agradecido. E caso tenha alguém ainda que esteja tendo dificuldade, entre em contato, não tenha vergonha, que a gente vai resolver isso aí antes da prova. Perfeito? Seguindo. Juros simples. Juros. Ceder dinheiro para uma pessoa, seja ela física ou jurídica, é um sacrifício, envolve riscos e, portanto, devendo ser remunerado. Imaginamos assim, né? O dinheiro é nosso, a gente ganhou, se vai emprestar para alguém, a pessoa tem que cobrir teu risco dela não te pagar. Vai ter que te pagar juros por causa disso, ou o tempo que você vai ficar sem dinheiro. Então, se é por ter esse capital, merece dinheiro. É aquela velha frase, dinheiro faz dinheiro.
Os juros permitem a formação de poupança e de novos investimentos na economia. Aquilo que eu tinha acabado de dizer, dinheiro faz dinheiro, está ligado a essa lógica. A partir do momento que você tem dinheiro, você pode aplicar esse dinheiro. Aplicar o dinheiro é basicamente a mesma lógica de você emprestar dinheiro para alguém. Só que em alguns casos você vai estar emprestando para uma empresa, outros casos você vai estar emprestando para um banco, outros casos você vai estar emprestando para o governo. Todas as aplicações financeiras e investimentos que você pode fazer, você está emprestando dinheiro para alguém. Então, como você está emprestando dinheiro para alguém e existe uma pequena possibilidade de você levar um calote, você merece ganhar um dinheiro em troca disso. É isso que são os rendimentos dos investimentos. E quanto maior a chance de levar o calote, mais dinheiro você pode ganhar. Então, essa é a regra da vida. Por isso que questões mais complexas, investimento, como por exemplo ações, são considerados investimentos de alto risco. Porque eles não têm a obrigação que a empresa vai te pagar. Você pode ganhar dinheiro ou com o lucro da empresa ou vendendo aquela ação. Se a empresa quebrar, você vai ter lucro e nem vai conseguir vender a tua parte da empresa da falida. Então, pense que essa lógica de quanto mais arriscado, mais dinheiro você tem que ganhar. Isso se aplica a qualquer coisa da vida. Eu espero que a partir dessa aula aqui, isso aqui fique claro, assim, as motivações e como as coisas funcionam. Eu prometo que para vocês, por mais que a gente fique AD tudo, eu vou planejar alguma aula sobre alguns investimentos reais para a gente utilizar isso como aplicações assim, tá? Isso aqui vai ser útil até para os investimentos pessoais de vocês aprenderem uma coisa nova. Então vocês vão ter isso, seja presencial, seja online, e você vai estar lá na frente. Mas eu vou tentar tratar isso aqui quando eu tiver mais tempo para isso, digamos, e mais carga já acumulada. Então vai ser legal para calcular isso aí com diversos tipos de situações diferentes, conhecendo outras questões financeiras que a gente não viu ainda. Então vamos focar aqui na revisão de novo, que eu acabei fugindo do assunto. Próximo. Os juros devem ser eficientes e capazes de remunerar e cobrir a perda do poder de compra e motivação motivada pela inflação. Ou seja, o dinheiro pode desvalorizar. Nosso dinheiro desvaloriza constantemente. Hoje em dia, até a poupança está rendendo menos do que a própria inflação. Então, esse tipo de situação é bem complicada. Se você emprestar dinheiro para alguém, o ideal é quando a pessoa te devolve o dinheiro, no mínimo, você consiga ter pelo menos o mesmo poder de compra que você tinha antes, certo? Se você não agora vale 900, igual você no mercado e ver, sei lá, Coca-Cola, que deve estar custando 2 litros agora, uns 7 reais, mas custava 5 reais no ano passado, você não consegue comprar a mesma quantidade de Coca-Cola com o mesmo dinheiro que você tinha antes. Então, esse mesmo sentido é aplicado aqui. O custo de oportunidade. Devido à privação do proprietário do seu dinheiro por determinado período de tempo. O custo de oportunidade, eu dei exemplo em sala, ele é muito variado, os conceitos que consegue aplicar nele. Mas a ideia é o seguinte, ele pode pegar tanto questões emocionais como questões de investimento mesmo. Se você tem milão e decide prestar para alguém, você podia pegar esses milão e fazer qualquer coisa. Você podia ser mais feliz com esses milão, talvez, comprando uma TV nova, por exemplo. Você poderia ser mais feliz comprando coisas para sua cozinha, tipo kit de panelas da Polishop. Essas são as questões emocionais do custo de oportunidade que você perdeu. Outras questões financeiras você poderia ter tido, por exemplo, eu escolhi emprestar dinheiro com um parente meu. Eu poderia ter pego e emprestado esse dinheiro por banco, por meio de uma aplicação específica bancária. Depois a gente vai mais pra frente. Mas enfim, eu poderia ter emprestado esse mesmo milão para o banco. O banco ia pagar mais de juros, provavelmente, do que a pessoa iria pagar. Então, se eu emprestar o dinheiro para ela, eu estou perdendo o custo de oportunidade de ganhar dinheiro com esse meu dinheiro. Então, o custo de oportunidade tem que ser levado em consideração. Se você for emprestar dinheiro para alguém, provavelmente você tem que ganhar melhor que você aplicaria numa coisa que tem 100% de segurança, como o Tesouro Nacional, por exemplo. Certinho, minha gente? Continuando. Os riscos envolvidos, pois sempre existem incertezas em relação ao futuro. Se você empresta dinheiro para alguém, tem chance de aquela pessoa não te pagar. Espero ter feito todo mundo bocejar em casa agora. Mas enfim, se a pessoa pode não te pagar, o ideal é que você consiga pelo menos cobrir esse risco emprestando dinheiro para ela, cobrando uma taxa a mais. Tá, se você ficar sem receber esse dinheiro, que esse risco também não vai receber. Mas pense que, por exemplo, você não tem 1.000, mas você tem 10 mil, e você investe 10 mil para 10 pessoas diferentes. E você considera estatisticamente que uma delas pode não te pagar. Ou seja, você pode colocar uma taxa de 10% ali, no caso vai dar mais, se realmente quiser ter os 10 mil de volta, digamos de 15% em cima desses milão. Se uma das pessoas não te pagar, ainda assim o que rendeu das outras vai pagar esse valor que você perdeu. Então os riscos envolvidos têm que ser calculados dessa forma, de maneira que você cubra prováveis perdas que se pode ter. Beleza, minha gente? Vamos para o próximo slide. Os juros também são chamados de rendimento do capital, ganho sobre capital, remuneração do capital. Então os juros vai ser aquele valor que vai agregar sobre o capital que você investiu. Nos exercícios pode perguntar de várias formas diferentes aqui, quanto dinheiro você ganhou, quanto dinheiro você teve que pagar. No caso dele vai ser os juros, vai ser a diferença daquilo que você está pagando a mais do que o capital que está envolvido naquela operação. Então eu acredito que isso aqui não seja muito difícil de agora interpretar no exercício tendo esse tipo de informações aqui. Aquilo que você está ganhando vai ser teus juros. A taxa que está propiciando esse ganho vai ser tua taxa de juros. O dinheiro que você está investindo inicialmente vai ser teu capital e o resultado final vai ser teu montante. Ou seja, o capital é o teu valor presente, aquilo que você tem agora antes de envolver algum tipo de aplicação ou gasto. E o valor futuro é aquilo que você vai ter depois de rendido alguma coisa, certo? Eu acredito que isso aqui seja fácil de visualizar. Mas vamos indo para os próximos tópicos, eu vou falar melhor disso daqui agora.
O capital pode ser definido como qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo de um período de tempo por meio de sua aplicação. O capital também pode ser definido como a quantia inicial que se possui ou se recebe. Como foi dito, o capital é aquele dinheiro que você começa com ele. Ou você comprou alguma coisa, certo? Digamos o valor inicial daquela coisa e rendeu juros sobre ela. É o dinheiro que você tinha de aplicar a ele. Então, o capital é aquilo que está partindo, é o ponto de partida. Ou seja, é o valor à vista de algo sendo pago. É o dinheiro que você tem para pagar alguma coisa, emprestar o dinheiro para alguém e assim por diante. É o dinheiro que você tem agora. Também pode ser chamado de capital inicial, principal, valor presente e valor inicial, valor aplicado, depósito inicial e todo o resto de coisas que a gente pode escolher chamar. O que é importante nesse detalhe? Deixa eu só ver se o meu microfone está funcionando corretamente aqui. Está. Eu sempre vou usar com vocês, quando eu puder significar o capital, o valor presente. Porque o valor presente está presente em os mais diversos tipos de fórmulas que vocês podem ver mais para frente. Então, eu sempre vou usar o valor presente. Porque valor presente é o mais presente entre todos eles. Então, fica mais difícil vocês confundirem. A partir do momento que agora vocês entenderam que o valor presente é aquele valor inicial que está começando, vocês vão chegar a ver apenas fórmulas e ver o que significa. Se eu ficar mudando toda a hora de sigla ou símbolo que eu estou utilizando, vai confundir vocês de uma forma totalmente necessária. Só saibam que, se forem buscar ajuda na internet, ver, por exemplo, outros vídeos falando sobre juros e coisas assim, vocês podem encontrar símbolos diferentes nas mesmas fórmulas. É só reparar que a fórmula vai tender a ser a mesma, vai estar um pouquinho diferente, só, digamos, mandar uma coisa para um lado ou para o outro, dependendo do objetivo do vídeo. Mas, eu sugiro que vocês sigam mais ou menos se você passar por aqui, porque vai tentar um monte de aprendizado de vocês para o futuro. Continuando. Montante. É o resultado final obtido da aplicação do capital, ou seja, é quando se recebe ou se paga pelo empréstimo efetuado. O que a gente tinha falado? Ele aqui seria o valor final. É o que resultou da tua aplicação, entende? Montante é sempre o valor final. A palavra montante é uma palavra meio complexa porque ela não é muito etimologicamente lógica assim para nós. Mas só pensar que o capital C vem antes de M no alfabeto, então o C vem primeiro ali no caso, é o inicial. E o M vem depois. Eu acho que é o tipo de, sei lá, técnica de cursinho que pode ajudar em alguma coisa. É composto pelo resultado da soma de um capital e seus juros produzidos. Seguindo. O montante pode ser chamado de capital final, valor futuro, que a gente gosta de usar aqui, valor de resgate, valor final. Tá o capital final no futuro ali. Agora não tá no começo ali. Agora valor final é valor capitalizado, etc. Então, qualquer menção de uma coisa que rendeu, está no futuro, vai ser teu valor futuro. Ou vai ser teu montante. Beleza? Eu acho que vai ficar difícil. Eu uso, igual eu tinha falado aqui, valor futuro. Se buscar na internet, provavelmente vai ter mais referências utilizando montante ou outras siglas. Mas é só prestar atenção que não vai ser um problema isso aí também. Período. É o espaço de tempo pelo qual o capital ficou aplicado. Ele é formado por um número de períodos que podem ser, por exemplo, dias, meses, trimestres ou anos. Isso aqui vocês viram bastante exercícios, acredito que não precisa explicar muito as variações que podem ocorrer aqui. Pode tanto ser representado pela letra N quanto pela letra T de tempo. Nas fórmulas originais, se forem procurar, vocês vão ver que N é utilizado para juros simples e T para juros compostos. E T também pode ser utilizado em outras questões, como, por exemplo, desconto simples, desconto diferente. Tem outros, tipo, eu vou deixar eu falar desconto depois, porque eu não vou falar de uma terminologia de falar, vai que não vou falar. Desconto T. Desconto também pode variar dependendo do tipo de desconto, o símbolo que vai se utilizar. Então, eu sempre vou tentar utilizar o mesmo. Talvez depois eu mude para T, porque eu acho que T é mais distintivo, T significa tempo, né? Meio óbvio. Mas mais para frente, no próximo mestre que a gente vai decidindo, eu vou avisando se eu vou mudar ou não. Enfim, continuando. Taxa de juros, IOR, é o valor do aluguel do dinheiro, ou seja, a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. A taxa de juros se refere sempre a uma unidade de tempo, mês, semestre, ano. A escolha de I vem do inglês interest, taxa. Isso aqui vocês agora já devem ter uma noção muito melhor do que quando eu passei a primeira vez, do que como se refere isso aqui. Principalmente no que tange esses pontos dos prazos. Vocês viram esse exercício, que nem me cabe muito ficar explicando isso aqui. O que deve ser interessante é que o tempo de aplicação e a taxa tem que estar sempre igual. Então, um no outro você vai ter que converter. Convertendo dessa forma, você consegue ter a forma correta. Se você não converter, vai dar errado. Não tem jeito. Porque se a tua taxa está em mês e você está trabalhando com anos, cada ano vale 12 meses. Então, você tem que considerar ele vezes 12. E essa conversão é meio lógica, mas vale a pena prestar atenção para evitar pequenos erros. A taxa pode ser percentual ou unitária. A gente já fez essa conversão aqui, eu sempre mostrei para vocês o gabarito para cada exercício, como isso aqui é feito. Mas, enfim, percentual é isso aqui que significa 15 divididos por 100. E 15 divididos por 100 dá isso aqui, 0,15. Então, é sempre essa questão de saber exatamente quantos zeros adicionar. Então, se você pegar 15%, então você faz 15 divididos por 100. Daí não tem erro, você vai conseguir esse valor aqui. Belezinha? Eu acho que isso aqui não tem ninguém com dúvida nesse ponto. Eu vi pessoas que erraram simplesmente por distração mesmo, mas não porque tinha alguma dúvida com isso aqui.
Capitalização juros simples. Ou melhor, capitalização simples, juros simples. Regras básicas. Na matemática financeira, tanto o prazo da operação como a taxa de juros deve sempre estar expresso na mesma unidade de tempo. Eu acabei de falar, nada de novo. Os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e incorporados ao capital no decorrer do tempo. Simples de forma linear, composto de forma exponencial. Daqui a pouco tem um gráfico aqui para ficar mais claro de novo, mas você já viu esse gráfico antes também. O regime de capitalização simples comporta-se como uma progressão aritmética, PA, crescendo de forma linear. Como tinha dito, eu não passei progressões aqui para não confundir vocês, porque eu não estou comentando isso aqui na prova. Mas o que você tem que saber é essa relação entre eles. Progressão aritmética é aquela que é adicionando um valor constantemente ao valor inicial. Então ele é crescendo que nem uma reta, certo? No caso de vocês, acho que para dar certo tem que fazer para esse lado, cara. Aqui, ó. Ele está crescendo, crescendo, crescendo. Nesse regime, os juros apenas incidem sobre o capital inicial da operação. Não se calcula os juros sobre o saldo de juros acumulados. Como você está aplicando ali naquele tipo de fórmula específico, o juros simples ele só vai calcular com base no valor inicial. Então você já sabe qual é a base do valor inicial que você vai pagar no futuro. É só calcular uma percentual dentro dele ali, que esse percentual vai ser ter os juros. Ele é bem mais simples, as expressões também têm as formas específicas para isso. Os juros, por incidirem exclusivamente sobre o capital inicial em uma aplicação de R$5.000, por exemplo, a uma taxa de 2% ao mês, sempre serão R$100. Perfeito? Porque 2% ali de 500 é R$100. Então, esses seriam os juros de cada período. Nesse exemplo, os juros totais da operação em 6 meses serão R$600. Lógico. Agora que vocês já fizeram mais vezes essas formas, acredito que seja fácil para vocês pensar dessa forma. Como os juros variam linearmente no tempo, a apuração do custo total da dívida no prazo contratado é processada simplesmente pela multiplicação do número de períodos pela taxa do período. Então, essa multiplicação de períodos pela taxa vai gerar uma taxinha maior ali, que significa por todos os períodos, e você aplica aquilo na base, no caso, você tem o capital. E assim você já teria o valor dos juros. Sem muito segredo aqui. O gráfico que eu tinha falado. O laranjinha aqui, eu acho que é um laranja, isso aqui é o crescimento exponencial, que seria referente à progressão geométrica, ou aqui no nosso exemplo, poderia ser os juros compostos. A linear seria a progressão aritmética, você não quer falando que é adicionando? Que nem aquele caso, imagina adicionando, sei lá, 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Na progressão linear é assim, ele cresce feito uma reta porque o crescimento é igual, é constante. Já no crescimento exponencial, pensem que ele, como está cobrando juros dos juros, que no caso seriam os juros compostos, ele vai a cada fatiazinha aqui crescendo um pouco mais. Se no começo era 5, digamos assim, que seria, digamos, sobre a base. Imaginamos que partimos do número 10. E 10% de 10. 10% de 10 é 1. Então, o primeiro mês ele vira 11. No exponencial, no segundo mês vai ser 10% de 11 agora, porque é o valor do inicial, que está no nosso capital, mais já os juros acumulados. 10% de 11 é 1,1. Então, o próximo número não seria 12, que seria na progressão linear. Seria aqui, no caso, 12,1, porque ele já cresceu ali por causa do juros anterior. E assim vai subindo. Ele vai se acumulando e ficando cada vez maior. Por isso que dá essa disparidade entre eles aqui. E eu acredito que isso aqui já teria fácil para vocês também. Mas qualquer dúvida, pode tirar ela comigo. Seguindo. Toda operação envolve dois prazos. O prazo refere à taxa de juros, que é sobre a questão de taxa proporcional já. Prazo de capitalização, corrência dos juros. Para o uso das formas de matemática financeira, é necessário que esses prazos sempre estejam na mesma base de tempo. Que é o que já foi falado várias vezes aqui nesse vídeo, outras vezes na vida, e nos exercícios mesmo trabalhamos bastante com esses tópicos. Até nas duas listas que eu passei vídeo para vocês respondendo, envolve isso aqui também. Então, nada muito novo aqui. No regime de juros simples, você pode fazer uma transformação de uma taxa para outra por meio da denominada taxa proporcional de juros, também chamada taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida por meio de divisão de uma taxa em períodos menores, ou multiplicação dela para períodos maiores, de maneira que obtemos o mesmo valor proporcional para escalas diferentes. Exemplo da noção do exercício. Calcule a taxa anual proporcional a 5% ao mês e 10% ao semestre. Podem ver que está partindo aqui, taxa anual proporcional a 5% ao mês. Isso aqui seria equivalente a um ano cobrando essa taxa. Ou seja, um ano tem 12 meses, então a gente só faz ali 5% vezes 12. Assim a gente consegue 60% ao ano. Então, por mês se cobra 5%, mas em um ano se cobraria 60%, que seria a quantidade de meses vezes a taxa mensal. No caso do semestre, cada ano tem 2 semestres, então só multiplica por 2. Aqui é uma questão que envolve essa noção, essa lógica de escala, da quantidade que um está dentro do outro. Não é difícil ser feito. É mais uma questão de atenção e pensar um pouquinho do que simplesmente pegar e ter uma regra perfeita, que isso aqui que deve ser seguido e é confusa. Na real é simples, mas é mais uma questão de atenção mesmo. Calcule a taxa bimestral proporcional a 3% ao mês e 6% ao semestre. Um bimestre são 2 meses, então a gente multiplica por 2, dá 6% ao bimestre. E no caso aqui do semestre, um semestre tem 3 bimestres. Então a gente vai pegar e vai dividir a taxa que seria semestral
pelos bimestres. Aqui é a primeira vez que ocorreu essa inversão aqui, de pegar uma coisa que é menor, que no caso é maior do que aquilo que você quer transformar. A diferença aqui de um para o outro é que um vai usar a multiplicação e o outro vai usar a divisão. Nada demais. Então, dividindo aqui um semestre em 3 bimestres, vai dividir por 3, que vai dar 2%. Certinho, minha gente? Eu acho que isso aqui tá simples. Na prova não tem que fazer esse tipo de conversão, tá? Já vou adiantar isso aqui para vocês. Eu tentei facilitar ao máximo a vida de vocês e evitar confusão. Mas pratiquem, façam as listas, eu preciso que vocês saibam como fazer. Não é porque eu passei os gabaritos antes da data de entrega que vocês não podem me entregar nada, tá bom? Vai ter que me entregar. Ainda porque senão vão ficar sem nota. Fazer o quê? E é o único jeito que eu tenho de garantir bem que vocês estão praticando. Então não copie dos colegas. Tente fazer. Eu tenho as respostas lá para vocês prontas já mesmo. Não preciso copiar de ninguém além de mim. Mas tenta entender, tenta fazer por conta e vai usando minhas respostas como uma espécie de consulta e não uma cópia. Beleza, minha gente? Seguindo. Exemplo de resolução do exercício. Uma aplicação financeira tem uma taxa de rentabilidade de 2% ao mês. A juros simples determinaram o montante de uma aplicação de R$1.000 por um prazo de 10 dias. O segredo de todo exercício envolvendo matemática financeira, como vocês já sabem, está aqui. No caso, isso aqui são exemplos de conversão que vocês vão ter que fazer. Na prova, eu já digo para vocês que eu não coloquei nada complexo relacionado a isso. Tem um deles lá que eu lembrei agora, que envolve a questão de converter ano para mês, esse tipo de coisa, mas são simples e diretos. Mas eu coloquei esses exercícios ainda aqui porque vale a pena relembrar. Porque no início do próximo bimestre nós vamos tratar esse tipo de assunto diferente, mas para juros compostos. Ou melhor, nós vamos tratar esse mesmo assunto, só que agora para juros compostos. Então vale a pena entender aqui. Nesse exemplo, nós tínhamos nosso valor presente de R$1.000. Nós temos aqui nossa taxa de 2%, que nós vamos converter para dias. Então nós vamos dividir por 30. Aquilo que eu falei no exemplo ali. Esse exercício estava na aula respectiva sobre juros simples também, que vai gerar 0,0667%. O número de dias seria 10 e deixar para a forma. O segredo de vocês aceitarem qualquer exercício é saber fazer essa identificação aqui. Colocar por extenso, realmente escrever quais vão ser os dados que vão utilizar. Tendo esses dados, fica fácil colocar aqui na fórmula e conseguir resolver o exercício. Certinho? Se lembrem que aqui, apesar de estar já um número fracionado, ele ainda é uma porcentagem. Então você dividir por 100 para conseguir ter esse número aqui. Continuando, valor futuro é igual a 1.000 vezes ou mais o número no seu resultado ali vezes 10. Fazendo essa soma aqui, vamos ter isso aqui. Seria, fazendo essa soma que eu digo, fazer primeiro essa multiplicação, depois essa soma. Vai ser valor futuro igual a 1.000 vezes 1,00667, que vai dar igual a esse valor aqui. Eu acredito que eu não tenha dúvidas mais sobre isso aqui. É um exercício meio simples, a gente chegou a fazer outros modelos como esse. Mas, qualquer dúvida que tenham, já sabe, eu tenho contato. Agora, nossas principais formas. Formas para juros simples. Cálculo de juros. Detém essas fórmulas aqui. As formas que vocês vão utilizar aqui mesmo, são essas duas. Juros igual ao valor futuro menos valor presente. É assim que você descobre o valor dos juros em dinheiro. E aqui essa fórmula principal para calcular o valor futuro. Valor futuro igual ao valor presente vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. Vocês usaram a doidada essa fórmula aqui já, fazendo minhas listas. Então não tem muito que me alongar aqui. Vale mais a pena chegar e focar para vocês agora os exercícios que vão ser aqueles que vocês vão fazer. Os exercícios das provas estão muito parecidos com esses, até se não tiverem iguais. Mas cada um aqui, como exemplo, só tem 2 exemplos de juros simples. E depois ter 2 de composto, pode acontecer que vai ter 3 exercícios, né? Um vai ter um pouquinho diferente. Mas o conceito é o mesmo. Sabendo fazer essa identificação, vocês conseguem resolver. Uma pessoa aplicou 10.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 12 meses. Determine o valor acumulado ao final deste período e os seus juros dessa operação. Então, nós vamos fazer uma forma. Primeira coisa que a gente faz é identificar VP igual a 10.000, I igual a 2%, ou taxa unitária 0,02, N igual a 12 meses. Nós não temos valor futuro, então a gente monta dessa forma aqui. Na fórmula, 10.000 vezes 1 mais 0,02 vezes 12. Fazendo já, resolvendo esse parênteses, vai ficar valor futuro igual a 10.000 vezes 1,24. A multiplicação, 12.400. Juros. É o valor futuro menos o valor presente. Fazendo essa operação aqui, 12.400 menos 10.000. Dá igual a 2.400. Nada muito complexo, não é? Próximo exercício. Isso aqui eu já tinha passado antes na lista, eu expliquei direitinho como fazer isso aqui. Qualquer coisa, se tenha mais dúvidas sobre o tipo de exercício, olha ali a aula específica disso aqui e a aula responsável pela resolução dos exercícios das listas. Isso eu acredito que vai te ajudar bastante. Mas, se não conseguir, pede um help. O capital emprestado 15% ao ano resultou em um montante de 6.930. Qual foi esse capital? Mesma coisa, montando aqui nossos dados. Valor futuro é esse aqui. Valor presente nós não temos. O I vai ser 15%, que é igual a taxa unitária 0,15. N igual a 1, que seria um ano. Montando na forma, facilitando aqui ficou 1, vai ficar 6.930 igual nossa incógnita X, no caso vezes,
1 mais 0,15 vezes 1. Fazendo já resolvendo parênteses, vai ficar 6.930 igual a interrogação vezes 1,15. Como nós não temos como resolver agora essa multiplicação, nós passamos o 0,15 que está multiplicando esse lado de cá, dividindo para o outro lado. Resultado, 6.026,09. Não é mais difícil para vocês, pelo menos espero que não. Mas vamos avançando. Se tiver alguma dúvida, já sabe. Capitalização composta, juros compostos. No regime de capitalização composta, os compostos, os juros do capital fracionado no capital para o cálculo no período seguinte. Então, diferente dos juros simples, aqui a gente vai considerar os juros vai agregando mais juros. Então, a cada novo período, nós vamos somar o valor anterior com os juros para conseguir pegar e empregar os juros sobre esse valor com a soma. Não é mais só sobre o capital. Seguindo. Dessa forma, temos um crescimento exponencial do montante, seguindo o conceito de juros sobre juros. A nossa gráfica, novamente, como eu tinha dito, crescimento exponencial dos juros compostos, porque ele vai somando e criando juros sobre os juros acumulados já também, não só sobre o capital. Então ele vai crescendo sem parar, porque essa diferença aqui seria os juros gerados pelos próprios juros. No vídeo que eu tinha mandado para vocês, naquele exemplo sobre enriquecimento, mostrou aquele exemplo citado lá, que seria do Futurama, que o rapaz é congelado com alguns centavos no bolso depois da 4 bilhões. Obviamente, ele é falado também nesse vídeo sobre a questão da inflação envolvida. Mas ainda assim, 93 centavos acabou virando o equivalente em poder de compra de 4 mil reais em 1000 anos. Pode ter um crescimento bem grande. Se fosse juros simples, não ia crescer tanto, pode ter certeza. Continuando. Salvo com exceções do mercado financeiro, apenas utilizados os juros compostos com referência às suas operações. Como eu tinha dito na própria aula referente a isso aqui, tem situações que podem ser ofertado uma condição comercial especial para atrair pessoas com dinheiro, seja para fazer venda, seja para fazer aplicações. Beleza? Pode acontecer, mas é uma coisa atípica. Normalmente se utiliza isso aqui porque é um fator mais lógico para se calcular o quanto o dinheiro tem que valorizar. Porque a cada segundo que o dinheiro rende, você tem um novo capital ali, nesse caso, é um montante mesmo, para ser reaplicado e gerar mais dinheiro para você. Então, desconsidera-se o que você começou e sim o que você tem a cada momento. Faz muito mais sentido para todo mundo, para o banco, para as corretoras e para você. Próximo. Ou seja, juros de cada período são calculados sobre o saldo acumulado. O crescimento do dinheiro se comporta com a progressão geométrica. Se lembra dessa distinção, por favor? Juros simples, progressão aritmética, cresce linear, porque é sempre adicionado o mesmo valor ao valor inicial. Progressão geométrica, a cada novo período é adicionado um valor maior, porque agora está considerando o acumulado. Então faz essa curvinha, certo? Seguindo, as formas dos juros compostos são as mesmas, a alteração que teve foi igual eu tinha explicado para vocês. Esse n que estava dentro multiplicando o i, agora está elevando o parênteses, não houve alteração além dessa. Os termos também eu mantive os mesmos para não confundir vocês. Eu acho que é isso, gente. Dessas fórmulas, é só questão de entender esse lance que isso aqui agora está elevando. E como funcionam as formas matemáticas com potência. Nosso exemplo. Quanto receberá de juros no fim do semestre uma pessoa que investiu a juros compostos da quantia 7.500 a uma taxa de 2% ao mês? Então, é a mesma coisa. Vocês colocando aqui nossos dados em evidência, a gente consegue facilmente montar a fórmula. E, consequentemente, avaliar se fez uma coisa errada ou não. Fica mais fácil fazer essa análise. Começando a resolução. Valor futuro igual a 7.500 vezes 1 mais nosso valor da taxa, elevado ao nosso tempo. Aqui já podemos ver essa diferença aqui. Aqui o n está fora e está elevando. Continuando. Valor futuro igual a 7.500 vezes 1,02 elevado a sexta. Agora já fiz a soma aqui. Continuando. Valor futuro igual a 7.500, o mesmo valor, né, que estamos falando desde o começo, vezes o resultado dessa elevação. Deu 1,126162419264. Um número gigantesco. Vocês podem simplificar, se quiser, podem arredondar, mas eu sugiro sempre que utilize o mesmo valor, porque daí assim o resultado fica mais próximo. Como na prova, as questões de múltipla escolha, às vezes o resultado de vocês pode dar um pouquinho diferente. Mas essa pequena diferença eu vou desconsiderar, no caso, você pegue bem aproximado do que está ali, certo? Então arredonde corretamente, se forem arredondar, ou evite ao máximo. Nas fórmulas, nos resultados que estão ali, que eu fiz para vocês, eles não estão arredondados, se tiver arredondado muito pouco. Então é para dar aquele resultado mesmo. Se der um pouquinho diferente, vai para a aproximação, se for questão de 1 ou 2 centavos, que vai estar certa a questão também. O resultado vai dar 8.446,22. Juros agora, valor futuro menos valor presente, que vai dar juros igual 8.446,22 menos 7.500, dando um total de juros 946,22. Isso aqui não é difícil, é o exercício que eu tinha passado na lista para vocês. Na prova vai estar parecido com isso aqui. Continuando. Uma pessoa aplicou R$15.000 a taxa de 2,5% ao mês durante 2 anos. Determina o valor acumulado no final desse período e ajuste composto à operação. No caso aqui, eu não fiz a transformação, mas 2 anos são 24 meses. Isso aqui tem que ser distintivo para vocês já. Então fica assim, valor presente igual a 15.000,
Taxa igual a 2,5, ou seja, 0,025. Se lembra, para saber o valor, se divide o valor em porcentagem por 100, conforme ela está ali. Você já vai ter esse resultado. O N igual a 24 meses, que no caso aqui seria 2 anos. 2 anos igual a 24 meses. É isso. Na fórmula, valor futuro igual a 15.000 vezes 1 mais 0,025 elevado a 24. Embaixo, valor futuro igual a 15.000 vezes 1,025 elevado a 24. Valor futuro embaixo igual a 15.000 vezes esse número gigantesco que deu 1,8087 e assim por diante. Multiplicando esse valor por 15.000, nós temos esse lindo número aqui, 27.130,89. Juros igual, valor futuro menos valor presente, agora nós temos a seguinte operação. Juros igual a 27.130,89 menos 15.000, que vai dar um total de juros de 12.130,89. Gente, essa aqui vai ser a revisão de vocês. O que eu vou dar de dica para vocês na prova? As regras da prova, como vai funcionar, porque a Faciar ontem à noite, ela deu um comunicado para os professores de como eles deveriam organizar as provas. Em princípio, minha prova já está pronta, mas caso exija alguma coisa, que exija alguma modificação e tem que mudar essa estrutura, eu vou avisar vocês. Mas, por enquanto, a prova tem 10 questões, 4 delas são teóricas, envolvendo mais o começo ali desses slides aqui, e talvez um pouquinho ali da questão que está no meio. Mas vocês vão conseguir localizar facilmente na prova. E 3 questões de juros simples e 3 questões de juros compostos. Não são difíceis nenhuma das questões. Se tiver essas aulas em mãos, entender como fazer as formas, não tem dificuldade nenhuma. A prova vale 6 pontos, o que vale os outros 4 pontos, todos os trabalhos que já me entregaram e ainda estão para me entregar. Eu vou prorrogar a entrega de todos os trabalhos para até a semana que vem. Peço-lhes que me entreguem o quanto antes, porque eu quero fechar essas notas o quanto antes para poder lançar para vocês. E eu não vou corrigir parcialmente o trabalho de ninguém sem que todos tenham sido entregues ainda. Porque está muita correria, ter que fazer vídeos, todas as questões aqui envolvidas. Então, por isso que as revisões e as respostas que eu mostrei para vocês na lista são mais que o suficiente para vocês conseguirem fazer a prova, para não terem que consultar trabalho nenhum. Mas pelo que eu vi, aqueles que entrarem em contato comigo para mostrar essas questões, vocês estão acertando. Peço que vocês mesmos já façam essa correção e vejam pelos vídeos o que vocês fizerem de errado, identifiquem os erros mais comuns de vocês. Se precisarem de ajuda, me contatem, que eu estou aqui para ajudá-los também. Mas preciso que vocês façam a parte de vocês nessa parte, para conseguir atender e fazer todas as turmas ficarem felizes. Porque eu estou adotando essas videoaulas como padrão de ensino para todas as minhas turmas. E gravar videoaula consome bastante tempo e é bem cansativo. Então, eu tento ao máximo me dedicar aqui para vocês conseguirem o mesmo nível de qualidade que vocês teriam em sala de aula. Eu não posso aqui verificar os cadernos de todo mundo que vocês estão fazendo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e me mandarem, eu vou responder vocês. Cedo ou tarde, vão ter essa resposta. Certinho, meus queridos? Obrigado aí por terem assistido o meu vídeo inteiro. Se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sininho para receber notificações. E eu vejo vocês, seja no chat, seja em live, seja por WhatsApp, em qualquer e-mail que já tenha sido comunicado. Se precisarem de mim, é só chamar. Valeu, meus queridos, bom fim de semana, estudem e se cuidem. Bom feriado e boa Páscoa, com bastante chocolate e se arrependam depois. Um abraço. Tchau, tchau, minha gente.